O quarto dos pesadelos. Havia uma mansão antiga, afastada de qualquer civilização, com uma aura sombria que afastava os mais corajosos. No entanto, por razões inexplicáveis, um corretor de imóveis desavisado decidiu colocá-la à venda, ignorando as histórias locais sobre o quarto dos pesadelos. A mansão, com seu exterior decadente e janelas que pareciam olhos vazios, estava repleta de um silêncio perturbador. Seus corredores rangiam com uma melodia sinistra, como se a própria estrutura lamentasse os eventos obscuros que testemunhara. O quarto dos pesadelos, situado no último andar, era a peça central das histórias assustadoras que circulavam na cidade vizinha. Era dito que qualquer pessoa que ousasse dormir naquele quarto seria atormentada por pesadelos tão terríveis que a linha entre a realidade e o horror se desvaneceria. A nova proprietária, Sarah, não tinha conhecimento das lendas que envolviam sua nova casa. Após mudar-se, ela começou a explorar os cômodos, ansiosa para transformar a mansão em um lar acolhedor. Ao chegar ao último andar, sua atenção foi capturada pelo quarto dos pesadelos. Intrigada pelas tapeçarias desbotadas e móveis antigos, Sarah decidiu fazer daquele quarto o seu próprio refúgio. No entanto, na primeira noite que passou lá, seus sonhos tornaram-se labirintos de terror, onde sombras se contorciam e sussurros ecoavam. À medida que os dias passavam, Sarah percebia que os pesadelos não eram simples criações de sua mente. No quarto dos pesadelos, ela testemunhava visões horripilantes, figuras fantasmagóricas que se materializavam e desapareciam diante de seus olhos. Ela sentia uma presença sinistra, uma força além da compreensão que a envolvia nas trevas da noite. Sarah, atormentada pelos horrores que se desenrolavam em seus sonhos, tornou-se pálida e exausta. Às vezes, ao acordar, encontrava marcas inexplicáveis em sua pele, como se tivesse sido tocada por algo além do alcance humano. Incapaz de suportar mais, Sarah começou a pesquisar a história da mansão. Descobriu relatos de eventos trágicos que ocorreram no último andar, envolvendo uma família que, uma vez, tentou esquecer o terror que habitava o quarto dos pesadelos. No entanto, a entidade maligna parecia alimentar-se do medo, nunca esquecendo. Determinada a quebrar o ciclo, Sarah decidiu enfrentar o quarto dos pesadelos. Ela reuniu artefatos antigos, realizou rituais de proteção e enfrentou as visões horripilantes com coragem. Em uma noite de confronto, as paredes do quarto dos pesadelos tremeram e a mansão soltou um suspiro pesado, como se um fardo antigo tivesse sido levantado. Sarah, exausta e marcada pelos eventos sobrenaturais, conseguiu trazer paz ao quarto dos pesadelos. A mansão, porém, continuaria a guardar seus segredos, as cicatrizes de uma história sombria que ecoariam pelos corredores vazios. O quarto dos pesadelos permaneceu um lugar de temor, uma lembrança de que, às vezes, os horrores mais profundos se escondem nos cantos mais sombrios da própria mente. O livro maldito. Era uma biblioteca antiga e empoeirada, com estantes de madeira que estavam repletas de volumes envelhecidos. Entre esses livros esquecidos, havia um exemplar que não pertencia a este mundo. Era conhecido como O Livro Maldito, uma encadernação obscura e imponente que exalava uma aura sinistra. A lenda dizia que o livro continha conhecimentos proibidos e que aqueles que ousavam abri-lo estariam selando seu destino em um pacto sombrio. A biblioteca, isolada em uma cidade pequena e sombria, mantinha esse tomo oculto, guardado por décadas. Um jovem estudante de história, curioso e destemido, chamado Alex, encontrou-se atraído pela história envolta em mistério do livro maldito. Ao pesquisar antigas lendas e rumores, ele descobriu a localização da biblioteca esquecida, escondida nos confins de uma rua deserta. Determinado a desvendar o enigma do livro maldito,
Alex adentrou a biblioteca silenciosa. A poeira dançava no ar à medida que ele caminhava pelos corredores sombrios, iluminando o caminho com uma lanterna trêmula. Enquanto explorava, finalmente encontrou o livro proibido, cuidadosamente guardado em uma prateleira empoeirada. Ao tocar o livro maldito, Alex sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Hesitante, ele abriu as páginas amareladas, revelando runas e símbolos enigmáticos. À medida que lia as palavras proibidas, uma sensação de inquietude cresceu em seu peito, mas a curiosidade prevaleceu sobre o medo. O tempo parecia distorcer-se enquanto Alex mergulhava nas páginas sombrias. Visões perturbadoras assombravam seus sonhos, e o livro sussurrava segredos insondáveis que desafiavam a compreensão humana. À medida que o estudante continuava sua jornada intelectual, ele começou a perceber mudanças em si mesmo. Sombras o seguiam, e as linhas entre o mundo real e o sobrenatural tornaram-se borradas. Incapaz de resistir à atração magnética do livro maldito, Alex se viu consumido por uma espiral de eventos sobrenaturais. A cidade ao redor da biblioteca afundava em trevas e rumores de uma maldição iminente começaram a se espalhar. Desesperado para romper os grilhões do conhecimento sombrio, Alex buscou a ajuda de especialistas em ocultismo. No entanto, à medida que o livro maldito revelava seus segredos aos estudiosos, a maldição se intensificava. Sombras tornaram-se mais palpáveis e vozes sussurrantes ecoavam nos cantos da mente de Alex. No fim, Alex percebeu que o conhecimento que buscava tinha um preço inestimável. A cidade afundou em uma escuridão eterna, e o livro maldito permaneceu como um testemunho silencioso do pacto sombrio que consumiu aqueles que ousaram desafiá-lo. A biblioteca, agora envolta em sombras e abandonada, guardava a história macabra de um tomo maldito que continuava a atrair almas curiosas em busca de conhecimento proibido. No fim, Alex percebeu que o conhecimento que buscava tinha um preço inestimável. A cidade afundou em uma escuridão eterna, e o livro maldito permaneceu como um testemunho silencioso do pacto sombrio que consumiu aqueles que ousaram desafiá-lo. A biblioteca, agora envolta em sombras e abandonada, guardava a história macabra de um tomo maldito que continuava a atrair almas curiosas em busca de conhecimento proibido. O olhar na janela. Era uma noite escura e chuvosa, típica de uma tempestade iminente. Anne, uma jovem escritora em busca de inspiração, instalou-se em uma casa de campo isolada, longe da agitação da cidade. A casa, de arquitetura antiga e janelas amplas, tinha um charme peculiar que atraía Anne, mesmo que isso significasse estar completamente sozinha naquela noite tormentosa. A chuva batia contra as janelas, criando uma sinfonia constante de gotas que ecoavam pela casa. Anne, aconchegada junto à lareira, tentava concentrar-se em sua escrita, mas uma sensação estranha começou a pairar no ar. Uma inquietação que não conseguia explicar. Ao olhar para a janela, Anne sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia um olhar fixo, intenso, observando-a do lado de fora. Uma figura indistinta, obscurecida pelas sombras da noite e pela cortina de chuva. No entanto, o olhar penetrante parecia encontrar o dela, como se fosse capaz de atravessar as barreiras físicas. Curiosa, mas ao mesmo tempo desconfortável, Anne tentou afastar a sensação de ser observada. A racionalidade insistia que era apenas um truque da mente, uma ilusão causada pela combinação de chuva e escuridão. No entanto, o olhar persistia, como se pertencesse a algo além do que a mente humana poderia compreender. À medida que a noite avançava, Anne começou a ouvir sussurros indistintos, como se a chuva levasse consigo vozes além da sua compreensão. A figura, ainda na janela, permanecia imóvel,
um espectro na penumbra que desafiava qualquer explicação lógica. Com uma coragem que ela mal reconhecia em si mesma, Anne decidiu enfrentar a presença na janela. Abriu a porta e correu para fora, enfrentando a tempestade. No entanto, ao chegar ao local onde a figura estava, não havia nada além de sombras e a intensidade da chuva. Desconcertada, Anne retornou à casa, agora sentindo-se mais vulnerável do que nunca. A presença, embora invisível, ainda pairava. A escrita tornou-se uma tarefa impossível diante da ansiedade que tomava conta dela. Ao amanhecer, a chuva deu lugar a uma manhã cinzenta. Anne examinou a janela mais uma vez, agora vazia e sem olhares inquisitivos. O mistério permanecia sem resposta, mas Anne sabia que algo além da compreensão humana havia espreitado naquela noite chuvosa. Anos depois, ela nunca esqueceu o olhar na janela, uma experiência que a atormentava, mesmo quando tentava explicar para si mesma que tudo não passara de uma ilusão. A figura indistinta continuou a assombrar seus pensamentos, deixando-a com a inquietante sensação de que, às vezes, o inexplicável permanece além do alcance da lógica humana. A estátua do jardim. Em uma pequena cidade, onde as histórias pareciam se entrelaçar com a própria arquitetura, havia uma mansão majestosa rodeada por um jardim exuberante. No centro desse jardim, uma estátua imponente erguia-se como uma testemunha silenciosa de um passado misterioso. Era conhecida pelos moradores como a Estátua do Jardim, mas poucos se atreviam a explorar as histórias por trás de sua origem. A mansão pertencia à família Whitmore, uma linhagem com raízes profundas na cidade. Contudo, a estátua, uma representação de uma figura alada com olhos penetrantes, era um enigma. Dizia-se que a estátua havia sido esculpida por um artista recluso contratado pelos Whitmore em tempos remotos, mas a verdadeira razão por trás da escolha da figura alada permanecia envolta em segredos. Lenda ou não, os moradores sempre mantiveram uma distância respeitosa da estátua do jardim. As histórias contavam que, à noite, quando a lua estava alta e as sombras dançavam nos recantos do jardim, a estátua ganhava vida, seus olhos se iluminando com um brilho etéreo. Em uma noite de verão, Helena, uma jovem intrépida e fascinada por mistérios, decidiu desvendar os segredos da estátua do jardim. Sob a luz do luar, ela se aventurou pelos caminhos sinuosos do jardim, cada passo ecoando como um sussurro nos corredores do passado. Ao se aproximar da estátua, Helena sentiu uma energia pulsante no ar. Os olhos da figura pareciam seguir seus movimentos, e a noite tornou-se estranhamente silenciosa. Helena, fascinada e ao mesmo tempo apreensiva, estendeu a mão para tocar a estátua. Subitamente, o jardim ganhou vida com um murmúrio suave. Sombras antigas dançavam entre as árvores, e a estátua começou a sussurrar palavras indistintas, como se tentasse compartilhar um segredo há muito guardado. À medida que Helena se envolvia cada vez mais na presença misteriosa, ela sentiu que algo antigo despertava, uma história de amor e traição que se desdobrava diante dela. A estátua, na verdade, representava uma entidade ligada ao destino da família Whitmore, uma testemunha silenciosa dos dramas que se desenrolaram ao longo das gerações. Conforme a noite avançava, Helena descobriu que a estátua guardava não apenas segredos, mas também uma responsabilidade. Ela se tornaria a guardiã da história, encarregada de manter viva a memória do passado para as gerações futuras. Ao raiar do dia, Helena sentiu uma profunda conexão com a estátua do jardim e com a saga dos Whitmore. Ela aceitou sua missão com determinação, tornando-se a nova guardiã dos segredos ancestrais. O jardim, antes envolto em mistério, tornou-se um lugar de compreensão e talvez
redenção para uma família marcada pelo peso de suas escolhas. E a estátua do jardim, agora compartilhando suas histórias através de Helena, permanecia como uma sentinela silenciosa, guardiã dos destinos entrelaçados na trama do tempo.